Bom, pessoal, então vamos agora começar a ler o nosso caso e depois a gente vai pensar em soluções para esse caso, né? E fazer a atividade proposta, ok? Então vamos lá, vamos ler juntos o caso. Pedro é um garoto de 12 anos que foi diagnosticado com transtorno positivo desafiador. Ele é um estudante do ensino fundamental e enfrenta desafios significativos em relação ao seu comportamento e interações sociais. Pedro apresenta uma série de comportamentos desafiadores, como recusar-se a seguir instruções, discutir com adultos, provocar colegas de classe e explodir em acessos de raiva quando se sente frustrado. Essas explosões de raiva têm afetado negativamente suas relações com os colegas, que agora estão com medo dele. O professor de Pedro, embora bem intencionado, tem tido dificuldades em lidar com os comportamentos desafiadores do aluno. Ele muitas vezes entra em debates diretos com Pedro, o que acaba escalando as situações e aumentando a intensidade dos acessos de raiva. O professor percebe que precisa de apoio e orientação para melhor entender e lidar com as necessidades específicas de Pedro. Pedro já faz terapia há algum tempo, mas o contato com a psicóloga é limitado. Ele se beneficia da terapia, mas ainda precisa de adaptações no ambiente escolar para garantir a sua inclusão e bem-estar. Então, vamos pensar lá em relação ao exercício 1, né, que a proposta de adaptações ambientais, pedagógicas e sociais. A primeira coisa, né, que a gente já vem falando há muito tempo é a conscientização e informação. Os professores, os agentes escolares, eles precisam conhecer, né, os transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem para saber a melhor forma de lidar com eles, né? Então, é importante, por exemplo, saber, né, o ciclo do TOD, né? Em que momento eu faço intervenção, em que momento eu não faço, né? Enfim, então, por exemplo, né, lá no caso, o professor do Pedro, ele entra em embates direto e veja como isso escala o comportamento dele, aumenta a intensidade e frequência, os comportamentos inadequados do Pedro, né? Então, isso pode ser por uma falta de conhecimento de como esse transtorno funciona. Então, é essencial fornecer aos colegas, professores e equipe escolar informações sobre o transtorno positivo desafiador e como ele pode afetar o comportamento de Pedro. Realizar workshops ou palestras sobre o tema ajudará a criar um ambiente de compreensão e apoio. Então, às vezes, até fazer roleplays, né, que são, a gente interpreta situações, né, e aí pensa em manejos ali, quase como teatralmente, para conseguir treinar mesmo em como lidar com determinadas situações, como manejar determinados comportamentos. Realizar um plano individualizado, né? Isso para todos os transtornos é necessário, né? Ter um plano de ensino individualizado, e aí em conjunto com a escola, a família, a psicóloga. Eu acho que todo mundo tem que participar, né? Para realizar esse plano individualizado. Então, deve abordar estratégias específicas para ajudar Pedro a lidar com suas dificuldades comportamentais, frustrações e explosões de raiva. Incluir a identificação dos comportamentos iniciais que sinalizam que Pedro está entrando em crise e agir nesse momento, evitando que o comportamento aumente em intensidade e frequência. Então, no plano individualizado, né, num plano individualizado, a gente sempre deve descrever objetivamente quais são, né, as nossas metas, aonde a gente quer chegar, e como é que a gente vai chegar. E aí, acho que é importante também, nesse caso, ter sinalizado nesse plano individualizado para todos que têm contato direto com o Pedro, né, quais são os sinalizadores de que ele vai entrar numa crise. Porque aí também a gente pode fazer intervenção no início, né? Antes dele entrar em crise. Então, você percebeu que é sempre depois de uma frustração ou de dizer não, né? Então, não significa que o professor vai dizer sim para tudo que ele quiser, né? Então, ai, professor, eu posso, sei lá, não fazer atividade? Não, Pedro, olha, você precisa fazer a atividade. A gente evita sempre dizer frases na negativa para crianças com TOD. Então, Pedro, você precisa fazer atividade. Você quer que eu sente ao seu lado para você fazer ou você prefere sentar ao lado de um colega? Então, você disse não, mas você ofereceu duas possibilidades de escolha. Então, ainda assim, há a sensação de que ele está escolhendo, né, algo.
que é muito importante para a criança com TOD, né? Se sentir ali protagonista nas suas escolhas. Uma comunicação efetiva, né? Estabelecer uma comunicação clara e direta com Pedro, evitando debates e confrontos que possam intensificar seu comportamento desafiador. Utilizar instruções claras e simples, reforçando positivamente quando ele seguir corretamente as orientações. Designar um espaço seguro na sala de aula, na escola, onde Pedro possa se retirar temporariamente para se acalmar durante um acesso de raiva. Esse espaço deve ser acolhedor, tranquilo e equipado com materiais sensoriais adequados para ajudá-lo a regular suas emoções, né? Obviamente, isso num cenário muito, muito, muito ideal, né? Eu sei que não é a realidade da maioria das escolas, mas, né, tentar fazer uma adaptação sempre que possível nesse sentido, de ter um espaço para que a criança se autorregule. Apoio emocional, então a escola deve fornecer apoio emocional a Pedro por meio de um profissional especializado, como um psicólogo escolar, que possa oferecer sessões individuais ou em grupo para ajudá-lo a desenvolver habilidades de autorregulação emocional, além de promover uma oficina de exercícios de relaxamento e técnicas de autocontrole para Pedro e seus colegas, a fim de que todos possam aprender a lidar melhor com as suas emoções. Então, de novo, né? O Pedro tem uma psicóloga fora do ambiente escolar. Pelo que foi descrito no caso, não há uma comunicação entre essa psicóloga e a escola, né? Mas se tivesse essa comunicação, a psicóloga mesmo poderia instruir a escola de como treinar habilidades de autorregulação e de relaxamento com o Pedro, e isso fazer parte, né, do plano de ensino dele. Ele ter um momento na escola em que em que essas habilidades são trabalhadas, né? Como não há essa comunicação, às vezes o orientador educacional fazer esse trabalho, né, de ensinar técnicas de relaxamento, às vezes até o próprio professor também, né, se ele tiver capacitado para isso, porque se a gente ensina a criança a lidar com as emoções, a gente evita, né, que essa criança chegue num ápice de comportamentos inadequados. Parceria com a família, então manter uma comunicação aberta e constante com a família de Pedro para compartilhar informações sobre o seu progresso, desafios e estratégias que estão sendo implementadas. Envolver a família no processo de inclusão é fundamental para garantir uma abordagem consistente, né? Consistência é sempre a palavra-chave para todos os transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Se a gente é consistente nas práticas em todos os ambientes que essa criança vive, a gente garante, né, que a melhora, né, aconteça em todos os contextos. Então, a parceria com a escola é extremamente importante, com a família, desculpa, é extremamente importante. E não no sentido de somente levar os problemas para a família resolver, porque normalmente acontece isso, né? Olha, não dá mais, né? Seu filho tá tendo muito, vocês precisam resolver isso, vocês precisam levar no psicólogo, vocês precisam falar para a psicóloga resolver isso, né? Então, se eximir da responsabilidade e transferir somente para a família essa responsabilidade de resolver, né, o problema. Quase como se precisasse, né, vocês precisam consertar isso, né? E aí se exime da responsabilidade. Mas a escola, ela tem a responsabilidade de também fazer intervenção nesse sentido, né? De fazer as adaptações e tudo mais. Então, visto que, né, se os comportamentos estão acontecendo ali no ambiente escolar, a gente precisa pensar em adaptações também no ambiente escolar, né? Não é como se a criança fosse aprender na psicóloga como se autorregular, e aí pronto, ela consegue fazer isso em todos os contextos. Não, talvez ela aprenda, né, a base ali, mas ela precisa ser treinada nos diversos contextos a implementar, né, aquelas habilidades que ela está adquirindo na terapia, por exemplo, né? E aí reforçar isso na escola é muito importante. Bom, em relação às intervenções pedagógicas, né, adaptar as estratégias de ensino para atender às necessidades de aprendizagem de Pedro.
Então, pode envolver quebrar tarefas em partes, fornecer instruções visuais, oferecer apoio adicional e tempo extra para a conclusão das atividades, né? Evitar aquela pressão, né? Ai, tá acabando o tempo, né? Ó, não vai dar tempo de terminar, né? Se bater o sinal e você não terminar, eu vou tirar a sua prova, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Porque aí você está estabelecendo ali uma relação de quase como uma ansiedade, né? Eu preciso terminar, e a ansiedade ela faz a gente ficar mais irritado, mais suscetível a ter crise, enfim, né? Então, vamos evitar as pressões, né? Ofereça sim o tempo adicional se for necessário, mas de novo, conheça a sua criança, conheça a criança que você está trabalhando, né? Entenda como ela funciona, entenda como ela aprende e faça as adaptações no sentido de fazer sentido para essa criança, né, o que ela está fazendo. Desenvolvimento de habilidades sociais, promover oportunidades regulares para o desenvolvimento de habilidades sociais por meio de atividades estruturadas, como jogos de cooperação, trabalho em grupo e atividades de resolução de problemas. Isso ajudará Pedro a desenvolver empatia, autorregulação e melhores habilidades de interação social. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né, no outro vídeo sobre como as atividades de cooperação e que estimulem uma certa dependência do outro para ter melhores resultados, ajudam as crianças com TOD, né, a entenderem que sozinhas elas vão bem, mas acompanhadas elas podem ir muito melhor. Né? E para estar acompanhada, a gente precisa fazer a manutenção das relações. E para fazer a manutenção das relações, a gente tem que aprender como os nossos comportamentos interferem, né? Como o nosso comportamento atinge o outro. Então, parece muito bobo, né? Mas essas atividades de cooperação, elas ensinam muito as crianças com TOD. E aí, monitoramento e avaliação contínua, né? Então, estabelecer um sistema de monitoramento regular para avaliar o progresso de Pedro, identificar os desafios emergentes e ajustar as estratégias de apoio conforme necessário. Então, isso pode envolver reuniões regulares com a equipe escolar, a família e a psicóloga. Né? Então, a gente tem que aprender também, né, a monitorar as nossas estratégias. Não adianta a gente falar, já estou fazendo, estou implementando e não está dando certo. Ok, então vamos sentar todo mês, né, ou sei lá, cada 2 meses, com outros profissionais que fazem parte da vida dessa criança, com mais pessoas da escola, e pensar, olha, eu estou fazendo dessa forma, não está funcionando, por que será que não está funcionando? Ah, vamos tentar dessa forma então, e aí você fazer um monitoramento mesmo assim, sistemático, né? Anotar, olha, fiz dessa forma, não funcionou, fiz daquela forma, funcionou, então vou replicar. Quase como se fosse, né, na área da saúde, a gente usa os prontuários para compartilhar com os nossos colegas. Então, quase como se fosse um prontuário mesmo, onde todo mundo tem acesso. Ah, tá, olha, como o fulaninho está funcionando dessa forma, eu vou tentar aplicar isso na minha aula, né, para ver se funciona. Ah, não está funcionando. Ah, está funcionando. Então, esse monitoramento é muito necessário. E a gente precisa sempre estar aberto a rever as nossas práticas, né? Porque às vezes a gente vai com uma certeza, né? Eu estou baseando todas as minhas intervenções em artigos, em pesquisas, então tem que dar certo. Se não dá certo, o problema é da criança, porque ela não está conseguindo, né? Então a gente tem que estar aberto a rever, a repensar, entender por que é que não está funcionando determinada prática, e aí, para isso, a gente precisa ter a humildade de conversar com outras pessoas. Tanto os profissionais que trabalham fora da escola ter a humildade de ouvir os profissionais da escola, quanto o contrário também, né? E aí, o exercício 2, eu pensei em vocês elaborarem um plano de ensino individualizado. O que eu vejo mesmo, muito assim, né, em planos de ensino individualizado, da área da educação, são planos muito genéricos, assim, não muito objetivos, né? E a gente precisa aprender a ser mais objetivo, porque se a gente é mais objetivo, a chance da gente conseguir atingir aquilo que a gente quer aumenta, né? Eu sei onde eu quero chegar. Então, isso me ajuda a pensar em estratégias que fazem mais sentido. Então, vamos lá pensar em elaborar, vamos tentar elaborar juntos aqui um plano individualizado. Em relação às habilidades pedagógicas, melhorar o envolvimento de Pedro nas atividades escolares, no sentido de que
ele se engaje mais nas atividades e desista menos, né? Talvez eu até acrescentaria, eu não coloquei aqui, mas até acrescentaria isso aqui. Então, melhorar o envolvimento de Pedro nas atividades escolares, estimulando que ele se engaje mais, ficando mais tempo fazendo uma atividade, por exemplo, né? É importante a gente esmiuçar, né, o nosso objetivo e deixar bem claro. Aumentar sua capacidade de concentração e foco, diminuir respostas de frustração frente às atividades pedagógicas. E aí, quais seriam as estratégias? Então, a gente sempre coloca o objetivo e quais são as estratégias a serem utilizadas. Quebra de tarefas em partes menores e mais gerenciáveis, utilizar instruções claras e concisas, aplicar recursos visuais como gráficos e diagramas para auxiliar na compreensão, oferecer tempo extra ou adaptações no tempo de execução das atividades, fornecer apoio individualizado para esclarecer dúvidas e reforçar o aprendizado. O apoio individualizado, ele ajuda a gente a reforçar de forma mais consistente, porque às vezes, né, o professor sozinho, ele não consegue acompanhar todas as sutilezas do comportamento da criança. Às vezes a criança tem um comportamento muito adequado, mas muito sutil, que o professor sozinho não consegue ver e não consegue reforçar. Então, um apoio individualizado, ter alguém ali para aquela criança, faz com que esse reforço aconteça de forma mais consistente, né? E aí a chance da gente aumentar esses comportamentos adequados também aumenta, né? Habilidades de autorregulação. Quais são os objetivos? Aprender a identificar as emoções e expressá-las adequadamente, desenvolver estratégias para lidar com a frustração e controlar os acessos de raiva, melhorar a capacidade de tomar decisões adequadas em momentos de tensão. Quais são as estratégias para que a gente consiga atingir esses objetivos? Implementar técnicas de relaxamento e respiração para ajudar Pedro a se acalmar. Utilizar atividades de consciência emocional, como diários ou registros de sentimentos. E aí pode ser até generalizado, né, para a turma. Então, separar uns 10 minutinhos ali iniciais da aula para que todo mundo compartilhe o que registrou, né, no seu diário, no seu registro emocional, porque o modelo, né, das outras crianças também ajuda, né? Então, eu percebo como meu colega se percebe, ou eu percebo como meu colega se sentiu diante de uma situação e eu penso se eu me sentiria dessa forma também, né? Então, é uma estratégia bacana. Ensinar habilidades de resolução de problemas, incentivando Pedro a identificar alternativas e considerar as consequências. Isso é uma atividade extremamente importante. A gente normalmente faz isso em consultório, né? Atividades de resolução de problemas, então eu dou um probleminha e peço como você resolveria, né? Eu resolveria dessa forma. Ok, que tipo de consequência essa resolução geraria no seu ambiente, né? E aí a criança ela tem que pensar e elaborar. Isso não só é uma atividade mesmo para trabalhar a resolução de problemas e evitar, né, que essa criança resolva os problemas de forma agressiva, né, ou muito passiva, mas também é uma atividade que incentiva, né, as habilidades cognitivas, porque resolver problemas faz parte das habilidades cognitivas, né, então é muito bacana. Estabelecer um sistema de recompensas e incentivos para incentivar comportamentos autorregulados positivos. A gente tende muito a focar, né, ou consertar os comportamentos inadequados e esquece muito de validar os comportamentos bacanas, né? Então, você ficar atento, né, ao seu aluno, ou né, ali o inspetor mesmo da escola na hora do recreio, perceber que a criança passou, sei lá, uma semana sem entrar em brigas, né, na hora do intervalo. E aí sinalizar, não sinalizar no sentido de dizer assim, nossa, você nem brigou essa semana, que legal. Não, você dizer o que ela fez de legal. Falei, caramba, você tá interagindo tão legal com os seus amigos, né? Nossa, eu gostei muito dessa atitude que você teve. E evita descrever ou relembrar os comportamentos inadequados. Descreva os comportamentos adequados dessa criança, né? Para ela perceber que ela é vista pelos comportamentos adequados dela. Que ela não é
só os inadequados, ela também tem as características positivas. Em relação às habilidades sociais, então melhorar a interação com os colegas e a capacidade de trabalhar em grupo, desenvolver empatia e habilidades de comunicação adequadas, promover comportamentos sociais apropriados. Então, quais são as estratégias que a gente utilizaria aí? Realizar atividades estruturadas em grupo, como projetos colaborativos, a gente já falou bastante sobre a importância, né, dos projetos colaborativos. Ensinar habilidades de escuta ativa e conversação, incentivando Pedro a esperar sua vez de falar, né? Uma atividade legal para fazer nesse sentido é brincar de repórter, né? Então, Pedro, você vai ser o entrevistador, você tem que esperar a pessoa terminar de responder para você fazer a próxima pergunta, né? E aí é muito interessante, porque ele tem que ter autocontrole, porque às vezes a criança quer falar também sobre ela, né? E não é o momento de você falar sobre você, é o momento de você escutar o seu colega, porque você é um entrevistador, né? Promover a prática de comportamentos sociais adequados, como pedir desculpas, expressar gratidão, realizar jogos de simulação para ensinar a importância da cooperação e do respeito mútuo. E aí as atividades para a equipe escolar, o que tem que ter aí nesse plano de ensino? Então, oficina de sensibilização, né? E aí no plano de ensino é importante descrever quando vai acontecer, de quanto em quanto tempo, quem vai participar, tudo descrito bonitinho. Treinamento de técnicas de gerenciamento de comportamento e atualização regular para os professores. E aí também atualização regular qual é o curso que a gente vai fazer, a gente vai separar que dia para fazer esse curso, né? Vai ser um curso só teórico ou vai ser um curso prático? É importante estar tudo descrito no plano de ensino individualizado. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigada por mais uma aula. Foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula, no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre o tratamento e a medicação, e aí encerramos a aula de TOD. Combinado? Então, até o próximo vídeo.